E aí, palmeirenses? Bom dia! Como é que tá aí essa empolgação? Que maravilha, hein? Incrível, incrível demais. Faltam palavras para descrever o que a gente viu ontem. Mas de um time que a gente sabe que tem muita força mental, que tem muita qualidade, que tem um técnico sensacional, excepcional, e eu gosto muito, muito da versão Abel Ferreira, emotiva. Ontem na coletiva, abrindo o coração. Eu gosto quando as pessoas são humanas, deixam a emoção aparecer e não aquela dureza, aquele rigor, que muitos confundem também às vezes com arrogância, né? Então gosto muito dessa versão do Abel Ferreira, que 5 anos no comando do Palmeiras, maior técnico da história, pelos números, pela qualidade. E isso não anula aí toda a história que foi escrita por Filipão, por Luxemburgo, mas o Abel Ferreira, sem dúvida nenhuma, é o maior técnico do Palmeiras. E ontem, a classificação para a final passa, sim, pela prancheta dele, né? Pela qualidade dele como treinador, que é indiscutível. E errar, todo mundo erra. Foi o que aconteceu no jogo de ida. E ontem, uma classificação merecidíssima para o Palmeiras, para a final da Libertadores. Bom, alguns pontos interessantes para a gente falar. Torcida, um show à parte. Ontem é aquele tipo de jogo de caldeirão, que a gente fala que é a importância de jogar em casa, é o 12º jogador. Ontem a torcida do Palmeiras fez diferença. E isso é bonito de ver no futebol. Às vezes parece meio clichê, né? Mas algumas atitudes, e aí não só da torcida do Palmeiras, né? Mas alguns protestos, cobranças, muitas vezes são de forma injusta, ainda mais nesses últimos anos do Palmeiras, né? A gente sabe que é difícil ganhar tudo, é difícil vencer sempre. E o Palmeiras nos últimos anos, né? Tem tido conquistas a todo ano. Então, não dá pra reclamar, não dá pra reclamar. Mas ontem a torcida do Palmeiras deu um show à parte, sem dúvida alguma. Dentro de campo, Alan, esse menino aí, o cara do jogo, impressionante. Aparecer em momentos decisivos assim, né? Isso mostra qualidade, mostra personalidade, raça, é muito legal. Rafael Veiga, que tava assim, né? Num ano bem instável. Alguns questionamentos, poxa, será que não é o fim do ciclo dele? Será que já não poderia ter saído do Palmeiras e aproveitado também uma boa oportunidade para ser titular num time? Ontem apareceu na hora que tinha que aparecer e reforçou o talento dele, né? Ele colocou um post agora, sempre se lembre de quem você é. E isso é legal também, muita força mental, emocional, saber esperar a hora certa, né? E mostra também uma certa determinação, uma persistência e amor pelo clube, né? Porque de fato, como é o mercado do futebol, é um cara que já poderia ter vazado há muito tempo e poderia jogar em qualquer time grande, quem sabe até como titular. Então, muito bacana também. O time todo do Palmeiras, e a gente não pode deixar de falar da diretoria, né? Da Leila Pereira, que eu já falei várias vezes aqui, eu tenho uma super admiração por ela, pelas conquistas como mulher, o lugar onde ela chegou, ocupa, mas pela gestão também, né? Um time vencedor se faz começando por uma boa gestão. Dito isso, temos as 2 melhores gestões do futebol brasileiro na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. E os outros times? Muitos deles pararam no tempo. Eu, na minha época de repórter, eu vivi uma fase muito importante do São Paulo, e falando um pouco de gestão, principalmente a parte do refis do São Paulo, que era aquela parte do cuidado físico do jogador, né? Academia, né, fisiologia, e o São Paulo era a grande referência. Ali era um modelo a ser copiado. E de fato, os times passaram a olhar para esse investimento nessa estrutura que vira resultado dentro de campo. Só que, tomando, por exemplo, o São Paulo, já que eu falei do refis, São Paulo é um time que parou no tempo. Claramente parou no tempo.
E não à toa, um time que era tricampeão de Libertadores agora está vendo a possibilidade de um concorrente, de um rival, ultrapassar. Puro mérito do rival. Mas é isso, foi muito bacana. Como jornalista, foi muito legal, vibrei demais, estava torcendo demais. Tenho muitos amigos que estavam torcendo contra o Palmeiras, porque são, não pode, é inadmissível, não dá para o Palmeiras chegar em mais uma, nananã. Eu penso o contrário. Foi muito legal vibrar e torcer e acreditar nesse Palmeiras. Obrigada pela emoção. Para quem gosta de futebol, foi delicioso assistir o jogo de ontem. E eu que sou sempre Brasil, uma final verde e amarela na Libertadores. Acho que poderia sim. Acho interessante essa coisa de girar, né? Fazer a final, jogo único. Esse ano tá marcado para Lima. A gente não tem uma certeza absoluta pelas questões que acontecem por lá também. O momento que vive o país. Mas seria tão gostosinho ter a final aqui no Brasil também. Nossa, ia ser bacana demais. Mas para quem torce por esse time, mesmo que eu iria para esse jogo assim, com certeza, pelo espetáculo. Aliás, esses dias a gente estava conversando sobre isso. E isso já, se você pudesse voltar no tempo e escolher um jogo para ir que você não foi, que jogo você teria ido? E aí eu falei, putz, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ido pro Mundial do Japão, a conquista do Corinthians. Aquilo ali deve ter sido assim. Se for uma loucura aqui, vocês lembram? Imagina lá. Mas enfim, hoje é dia de falar de Palmeiras. E eu já fui longe demais, já me perdi no discurso. Mas assim, hoje é dia de reverenciar esse Palmeiras, porque é isso que torna o futebol tão apaixonante. É por isso que a gente ama o futebol, pelo imprevisível, pelas histórias que são escritas. Se eu não me engano, foi a primeira vez que um time conseguiu reverter um placar dessa forma na Libertadores. E a gente sabe a importância e o peso que tem a Libertadores. Como é importante, como é incrível. Chegar a uma final, né? Já chegar à final é maravilhoso. E dessa forma, então, dois times que chegam de forma legítima, absoluta, na final da Libertadores. E vai ser um jogaço, um jogaço. E ainda tem o Brasileirão, né? O Brasileirão aí é na Record. E aí os dois times estão lá na ponta da tabela também. Vai ser demais. Parabéns, Palmeiras. Parabéns. Parabéns, torcida. Parabéns, diretoria, Abel, jogadores, todo mundo.